A única certeza que temos na vida é a morte, e essa é uma das frases que mais ouvimos durante a nossa existência. Mesmo sendo um assunto delicado, esse é um episódio sobre quem partiu. As memórias aqui são de uma vida inteira. Ela pode ter durado 1 mês ou 80 anos. Apesar do tempo de vida, com certeza essas pessoas criaram muitas memórias, tanto nelas quanto em quem ficou. Ele nasceu com 1 quilinho, 1,20 kg, bem pequenininho, mas muito forte. Ele não tinha nem a pele formada ainda, assim, era grudentinho, sabe? Parecia uma lagartixinha. Mas depois, no fim, ele tava gordinho, ele tava fofo, cabeludo. E ele era muito queridinho, assim, ele era tranquilo, ele era calminho. Calminho, assim, para dormir, para ficar ali de boa. Mas ele aprontava muito. Todo dia de manhã cedo, quando eu chegava no hospital, o caminho até chegar na UTI era longo, assim. Então eu ia encontrando as meninas da recepção, da faxina, as outras enfermeiras pelo caminho, assim. E até eu chegar na UTI, eu já sabia tudo que ele tinha aprontado. Quando tem um brabo dentro de casa, a gente diz, ó, o pai tá por aí. Porque não é aquela questão que ele fosse uma pessoa muito braba, mas ele era exigente, ele queria tudo muito perfeito, ele era certinho, perfeito, perfeito. Ele adorava cozinhar. Quando ele estava em casa, era sempre ele que comandava fogão e tudo. A nossa casa vivia cheia de visitas, porque ele adorava fazer almoço final de semana e tudo. Era o cara, assim como nós dizia, né? Somos cercados de memórias de pessoas que já partiram, seja no paladar, numa música, cheiros ou fotos. Essas coisas têm o poder de nos transportar em 1 segundo para uma pessoa ou momento. Essas coisas são tão vivas que até quem partiu acaba voltando por alguns instantes. E esses instantes, mesmo sendo instantes, têm um grande poder. E chamo assim porque os sentimentos que as memórias nos causam podem ser tantos e tantos ao mesmo tempo. Nostalgias gostosas que podem causar dores e estranhezas no próprio corpo. Mas o que seríamos sem elas? You know, that car is holding me back. What do you mean, holding you back? That's like a time machine. You know? Like when I get in it, it literally transports me. And sometimes I even talk to him. And you know, I'm sorry about that. How do you mean, talk to him? It's like he's there beside me. Only happens when I'm on my own. Why didn't you tell me this before? Because I didn't want you to think I was crazy. Or that I was too involved in my past life. Or that I'm trying to keep him alive or something. I don't think you can control things like that. I have a sweater of his in the back of my closet that I keep in plastic. Sometimes I take it out and I smell it. And it's like he's in the room with me and he's got his arms around me. Eu adoro falar dele para as pessoas, falar como ele era. E foi muito bem que ele me fez e que ele me faz, sabe? E foi muita importância dele na minha vida e eu não quero que ele seja esquecido, que ele se apague. A Karen e seu marido Eliel tiveram um filho em 2020. O Nicolas era muito esperado por toda a família, que mesmo com as complicações do nascimento prematuro, viveram com ele 85 dias intensos e cheios de amor e lições. Hoje eu tenho uma filhinha que eu engravidei 2 meses depois da morte dele. Então, a idade dela é muito próxima, né? Eles têm 1 ano e 1 mês de diferença no nascimento. E eu falo muito dele para ela, muito. Mostro foto, tudo. E agora que ela já está começando a falar,
ela fala, ela mostra a foto, ela aponta para a foto e fala, mano. E aquilo ali me dá uma alegria, sabe? Porque eu quero que ela saiba que ela tem um mano que não tá aqui fisicamente, mas que ele tá olhando por ela, que ele tá junto com a gente. E eu quero que ela tenha amor por esse mano, como eu tenho certeza que ela já tem. Como ela tem pelo vovô, né, que é o meu pai, que faleceu também agora fazem 7 meses. Então ela tinha 8 meses quando ele faleceu. E tem bastante foto dele espalhada pela casa, tudo. E ela vê as fotos e fala sempre, vovô, vovô. Ela aponta, ela fala muito dele, ela quer pegar a foto dele na mão, ela vê algum objeto dele espalhado pela casa, ela aponta e ela fala vovô. Então, isso tudo também é uma forma de manter vivo, né? Os objetos, as fotos, a gente falar da pessoa, contar a história. Esse episódio de Onde Vivem as Memórias é principalmente sobre quem partiu, mas também sobre quem ficou. As duas famílias que compartilham aqui as memórias de uma vida inteira têm uma coisa em comum: a adoração pelos que se foram. O Nicolas tinha 85 dias de vida e o Pacheco, 58 anos. Esse contraste na idade é proposital e tem o objetivo de passar uma mensagem. Não é o número de dias que tu viveu que determina a importância que tu tivesse na vida de alguém. Eu, quando penso nele, penso num cara que se doava por inteiro para as outras pessoas, não só para nossa família, mas para os estranhos também. Teve várias passagens da nossa vida assim que marcou muito para mim. Ela conta uma história na época que eles passaram por uma dificuldade financeira e foram fazer compras no supermercado. Quando estavam no caixa, um homem se aproximou e disse: Cara, como que eu queria levar para minha mulher essas coisas para ela fazer um almoço para as crianças amanhã, mas não tenho dinheiro. E daí assim, a gente já numa dificuldade, né? Mas ele disse pro dono da venda lá: eu quero que você arrume tudo que tem aqui para ele também, que eu vou pagar também. E o cara levou e eu ainda briguei com ele naquele dia. Disse, meu Deus, né? Como se nós estivesse nadando em dinheiro. Não estamos, Claudete, mas nós temos para se alimentar, tá bom? Ele não tem. E eu tive que dar. Então, essa coisa eu nunca mais esqueci na minha vida. Foi lá no nosso começo do nosso casamento. Mas para mim serviu como muita lição muito grande para depois, quando eu tive oportunidades, não medir esforços também para fazer esse tipo de atitude. Porque foi ele que me ensinou assim. Eu era mais mesquinha no começo da nossa vida e eu aprendi muito com ele, assim, muito, muito, muito. Ele ficava sem, mas quem tivesse ao redor dele não ficava sem. Ele era muito boa pessoa. Ele não tinha o hábito muito de ir em missa, coisa assim. Mas eu costumava dizer que ele era a melhor pessoa do que eu, que vivia, que eu tinha que para me sentir bem, tinha que ir lá todo domingo na missa e tudo, rezar, até hoje sou assim. E eu tenho certeza que o coração dele era maior do que o meu, porque ele era uma pessoa muito do bem. Essa é parte da família de Alcedir Miguel Pacheco dos Santos, ou só Pacheco mesmo. Ele foi uma das vítimas da Covid-19 e faleceu em 2021. Durante sua trajetória de vida, ele conheceu a Claudete, com quem foi casado por 35 anos. E com ela criou seus 3 filhos, a caçula Flávia, o do meio Pacheco Júnior, que leva o nome do pai, e a mais velha, Fabrinha. Depois de muitos desencontros de agenda, conseguimos marcar a entrevista, bem no dia 18 de junho, a data de aniversário do Pacheco. Meu pai foi uma pessoa que não teve muito estudo, né? Não teve oportunidade de estudar, teve começado a trabalhar muito cedo. E eu vejo que a inteligência que ele tinha era porque, a perseverança de que se ele precisava fazer aquilo ali, era ele que tinha que fazer, ele ia lá e fazia. Era um sábado, final da manhã, no dia da entrevista. A Flávia me mandou uma mensagem sobre um imprevisto que aconteceu. Cara, estourou um cano aqui em casa. Fica uma maior função até agora que estamos almoçando, dei até lavar louça, tomar um banho. Mas às 2 horas já vai dar certo. E até tentando resolver aquele problema, eles lembraram do pai e da lição de perseverança que ele passou. Hoje de manhã a gente estava ali naquela função do cano e eu olhei para a mãe e falei assim, cara, eu não faço ideia de onde é que está esse cano. Porque a gente não sabe, foi ele que fez. O Júnior fala sobre isso porque praticamente a casa inteira foi construída pelo pai.
Então cava um pedaço aqui, cava um pedaço ali, mas toda hora eu tava pensando assim, quem é que vai achar o cano? Não tem. Tem que ser eu para achar o cano, porque se eu que tô mexendo, eu vou ter que achar o cano. Então até que de meio-dia a gente achou o cano, tá lá para arrumar ainda, mas é insistência, né? Que tinha que ser eu, então eu acho que isso era muito dele. Fotografia é um dos objetos que podem ser comparados a uma máquina do tempo. E para quem está contando as histórias desse episódio, elas são muito importantes. Eu gosto muito de foto, eu sou muito de foto, muito visual, assim. E na UTI era proibido bater foto. Então, nesses 85 dias, eu fiz só 2.100 e poucas fotos dele, escondida, clandestina. E eu mandei revelar muitas fotos, assim. E então, ver as fotos, espalhei, tem fotos dele espalhadas pela casa. E na casa dos meus irmãos tem foto dele, na casa do meu sobrinho tem foto dele na geladeira, sabe? E isso para mim é muito especial, sabe? Ver que ele continua vivo não só para mim, assim, mas para os outros também, para as outras pessoas da família que também tratam com esse carinho. Por mais que antes a gente batesse foto, por mais que antes... Agora a gente faz muito mais isso. Às vezes a gente mostra até demais porque a gente quer... Não para mostrar para os outros. Ah, tá fazendo uma janta, não é para mostrar, mas é por ter aquele arquivo ali para depois a gente lembrar e olhar e pensar: meu, como foi bom aquele dia, meu, nesse dia aconteceu tal coisa, nesse dia a gente foi em tal lugar. Então é muito importante. A gente faz muito mais isso aqui depois que a gente perdeu o pai. Sabe, trata ele como uma pessoa que realmente existiu. Não é porque a vidinha dele foi tão curta que não foi importante, que não foi marcante. Então as fotos me trazem essa sensação muito boa, assim. E as coisinhas dele, apesar de que ele não podia usar roupinha, nada, então foi muito pouca coisa que ele usou na UTI. Mas tudo que ele usou eu tenho guardadinho. Então, assim, uma touquinha que colocavam nele, um sapatinho que foi a única coisa que ele usou por um dia só também, mas que fui eu que levei, né? Que foi um presente. Tem muita foto que a gente tem do pai que é ele rindo, fazendo palhaçada, porque ele ficava sério e dizia: meu Deus, ri pra foto dele, dava um sorrisão arregalado, forçado. Eu tenho uma caixinha de recordações, assim, então aquilo ali me faz viajar, sabe? E as fotos me remetem para aquele momento. E a caixinha de objetos me levam para ele mesmo, lá para dentro. Parece que eu tô ali vendo ele, sabe? Talvez a caixinha não seja tão fácil de olhar quanto as fotos. Teve um momento lá na UTI que dizem que a pessoa é entubada, sei lá se tá ouvindo a gente ou não sei até que ponto que fica ligado, né, nesse mundo daqui. Mas aí tinha uma música que eu e ele sempre escutava fazendo faxina aqui em casa. Eu coloquei aquela música no celular, daí chegamos lá tudo na UTI para ver ele. Eu coloquei o celular do ladinho do ouvido dele, assim, me debrucei nele, né, trouxe a nossa música, porque eu já tô com saudade, e eu vi sozinha lá, só, e você aqui, eu lá, né, vamos ouvir junto. E daí eu coloquei aquela música e ele derramou lágrimas. Ele já estava entubado, não tinha mais contato. Foi um momento, né? assim, que também não sai da minha cabeça, né? Essa coisa, assim, que eu queria, parece que a comunicação, que a gente teve ainda aquela comunicação, né? Sei lá o que se explica dessas coisas da partida, né? Nossa, que forte isso, né? Bem E qual forte. que era a música? Calma. É aquela calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. A mão dele era tão minúscula que não tinha como eu pegar na mão, mas eu botei o meu dedo e ele segurou o meu dedo tão forte que a pontinha do dedo dele chegou a ficar branca, assim, sabe? De força. E tem até uma foto disso. E naquele momento ali eu disse pra ele, eu disse: filho, a mãe nunca mais vai soltar tua mão. Eu sempre vou estar aqui, sempre vou segurar tua mão pra tudo, em todos os momentos. E a partir dali, nem sei te dizer, sabe? Mudou completamente a minha vida. Não tinha
não tinha sei lá, o ar que eu respirasse que eu não lembrasse dele. Como o Nicholas nasceu antes do tempo, ele teve que ir direto para a incubadora. E a Karen só pôde ver ele pela primeira vez dias depois do parto. E esse foi um dos momentos mais marcantes. Assim como o dia em que ela e o Eliel tiraram essa foto juntos. Uma coisa que eu acho que a gente aprendeu muito depois que o pai partiu, que infelizmente tem coisas que a gente só enxerga quando a gente não tem mais, né? Eu vejo que depois que o pai partiu, a gente pensa muito mais antes de falar qualquer coisa que vá chatear o outro. A gente pensa, poxa, amanhã pode não estar mais aqui, então vamos relevar. Então, depois que ele faleceu, realmente aqui em casa a gente tá muito mais calmo, muito mais unido um com o outro, muito mais família, assim, do que a gente era antes. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a Karen, quando chegou no hospital, notou uma movimentação inusitada da equipe, entrando e saindo da UTI que estava o Nicholas. Algumas pessoas saíram inclusive com lágrimas nos olhos, e ela pensou, deve ser a sensibilidade do Natal, né? Mas quando chegou lá, ela teve uma surpresa. Quando eu entrei, eu dei bom dia e tinha umas meninas assim, com o celular me filmando, e eu não entendi. Aí quando eu fui, primeiro eu dei bom dia para elas, e quando eu fui para a incubadora para ver ele tava com uma roupinha de ajudante de Papai Noel, bem linda assim, era a primeira vez que eu via ele de roupinha, e tava vestido de ajudante de Papai Noel, que uma das médicas tinha colocado, tava muito lindinho assim. E naquele dia eles iam pela última vez tentar tirar o tubo. Então, não podia entrar quase ninguém na UTI, mas naquele dia, como estava só ele, entrou praticamente toda a equipe do hospital. Não de uma vez, assim, eles foram em turmas e eles fizeram uma roda em volta da incubadora dele e deram as mãos e fizeram uma oração por ele. Para dar tudo certo, assim, naquele dia. E foi tão lindo. E eu tenho essa lembrança linda do Natal, sabe? Foi muito amor, muito amor em volta dele, pra ele. Eu acho que, tipo, as pessoas que faleceram do Covid foi realmente uma coisa mundial, então ninguém espera. O pai tava aqui com tosse, levei pro médico, eu cheguei lá no médico, o cara falou assim pra mim, teu pai não sai daqui. Pô, tomei café com ele 8 horas da manhã, 10 horas da manhã ele não sai daqui. Aí eu falei pra mãe, esse cara tá doido. Eu tava com ele agora. Então a gente não espera. Eu também não me via ser meu pai, lógico. Quando eu era mais novo, eu lembro que eu falava pra minha mãe e dizia assim, eu quero ser o primeiro a morrer. Porque eu não quero enterrar ninguém, entendeu? Não achei que eu não suportaria. Mas eu acho que, tipo, quando chega o momento, você tá preparado. A gente, querendo ou não, foi pra uma melhora familiar, um crescimento pessoal de cada um. Não sei se estaríamos tão avançados assim com ele aqui, né? Entendeu? Então, tipo, tem que olhar o lado positivo. Infelizmente, a gente não teve escolha. Foi feito tudo que dava. Levei no médico que dava, fiz tudo que dava, tudo que estava no meu alcance. Só que aí não dependeu mais da gente, né? Aí já era coisa de Deus, era o momento dele. Mas eu tenho o meu coração bem tranquilo, assim, de que eu vivi com ele, eu aproveitei, eu dei risada, chorei. Fizemos o que foi possível naquele momento. Então, tipo, eu queria dar mais um abraço, como todo mundo fala, lógico. Mas eu fui um filho que abracei, que levei passear, que levei pro lazer, que levei pescar, que seja qualquer coisa. Então, tipo, isso me conforta. Pra mim, as memórias vivem primeiro no meu coração. Primeiro, depois na minha mente e depois, claro, misturada a memória com a saudade, nas comidas, no lazer, no passeio, né? Hoje que eu tô em paz com isso, quando eu lembro dele é com alegria. Sabe, não é com mágoa por qualquer coisa errada que possa ter acontecido no hospital, digamos assim. Não é com nenhum sentimento negativo, de verdade. É só com amor, com alegria, com gratidão por poder ter sido mãe dele, por ser mãe dele, porque eu não vou deixar de ser, eu vou ser para sempre. Continuo sendo, porque ele continua existindo. E por tudo que ele ensinou em tão pouco tempo, eu sou grata por ter sido ele o meu professor para todas essas coisas, sabe? Que hoje em dia, cada vez mais vão fazendo sentido. Tudo que ele me ensinou, cada dia que passa, vai ficando mais forte, parece. Vai fazendo mais sentido mesmo as lições que ele deixou. Tem gente
chega é o mesmo trem da partida. Esse episódio de Onde Vivem as Memórias é dedicado especialmente ao Pacheco, ao Nicolas e às suas famílias. E também a todas as vítimas da Covid-19. Que as memórias de quem partiu continuem inspirando quem ficou. Assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida desse meu